paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo. E para falar sobre este assunto, mais uma vez, vamos citar o texto do livro de Efésios, capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Podemos escolher diversas maneiras para seguir a nossa vida, mas a melhor delas é viver de forma abundante com o poder de Deus em nossas vidas. E o segredo para alcançar esta bênção está na admoestação que o apóstolo Paulo faz aqui no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. Após Jesus entregar a sua vida na cruz do Calvário para a redenção da humanidade, ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, comissionando-os a pregar as boas novas de salvação, e para isso ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para que não ficassem órfãos nem desamparados após ele ter voltado junto ao Pai. Contudo, muitos cristãos não têm aproveitado esta bênção para trilhar um caminho reto, triunfante na presença do Senhor. E isso que eu quero enfatizar neste dia. Preferem agir segundo os seus próprios impulsos e esforços, achando que ser cheio do Espírito Santo é apenas confessar o nome de Jesus como único e suficiente Salvador. É preciso muito mais que isso para ser cheio da presença do Espírito de Deus. Não basta falar em línguas estranhas e frequentar cultos semanalmente. O Senhor espera mais de cada um de nós para revestir-nos do seu poder. Ele deseja que nos tornemos semelhantes a Cristo em nossa maneira de pensar, de sentir, de falar e de agir. E isto só acontece quando somos cheios do Espírito Santo. Isto é um processo contínuo, um exercício diário que visa a satisfação e ao crescimento espiritual. Crescimento este tão importante para cada um de nós na nossa vida com Deus. Todos os dias somos chamados a despir-nos dos velhos hábitos e assumir a posição de novas criaturas, de filhos de Deus realmente, tendo Jesus como o único referencial para a nossa vida. Só que não podemos fazer isso pelo nosso próprio conhecimento ou poder. Dependemos do agir do Espírito Santo para alcançarmos este propósito. Daí a importância de sermos cheios do Espírito. Porque só aqueles que querem ter uma vida sob o controle de Deus é que alcançam as promessas do Senhor em sua totalidade. É hora, meus amados, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus, em cumprimento à sua promessa, lá no livro de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, e em Ezequiel 36, 26 e 27, enviou o Espírito para habitar em cada pessoa que aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. É pela ação do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo, e aí se arrepende. A partir deste momento, existe uma nova caminhada. O homem, o cristão, precisa ser santificado
Para isso, nós precisamos produzir frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, como está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. E recebendo os dons do Espírito Santo, dons ministeriais para crescimento e edificação dos membros do corpo de Cristo. Daí a grande importância de desejarmos ser cheios do Espírito. O Espírito Santo é o agente responsável pelo novo nascimento, o nascimento espiritual. O se encher do Espírito Santo é o representante legal da regeneração do ser humano. É a transformação em uma criatura feita agora à imagem e à semelhança de Cristo, para se tornar, como Ele, um filho de Deus. Em outras palavras, é o Espírito Santo que inspira, aconselha, dirige, consola o cristão. E é Ele quem deve operar em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade de Deus, como está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Foi pela ação do Espírito Santo que os profetas do Antigo Testamento falaram e agiram, revelando aos homens a mensagem e a vontade de Deus, bem como é pela orientação do Espírito Santo que hoje a Igreja de Jesus age e anuncia o Evangelho com poder, com autoridade e com testemunho. O Espírito de Deus agia na vida dos crentes no Antigo Testamento e também age na vida dos cristãos nos dias de hoje. Isso é de suma importância para a igreja, viver em Espírito, andar em Espírito, produzir os frutos do Espírito, mas de uma maneira mais plena, pois não está mais restrito apenas àqueles que prestam ou que estão sendo chamados exclusivamente para um ministério, mas a todos que fazem parte do corpo de Cristo. Aleluia! Entretanto, existe uma diferença, preste atenção aqui no que eu vou dizer, existe uma diferença em ser a habitação do Espírito e ser cheio do Espírito. Depois da conversão, e o coração passa a ser o templo do Espírito, só que este deve ser o Senhor de tudo, com plena liberdade para operar em nós, para a glória de Deus. Ele deseja que vivamos de forma transbordante com a presença do Espírito Santo. Só assim conseguiremos testemunhar com autoridade as boas novas à humanidade e sermos vitoriosos sobre o pecado, o mundo e sobre o inimigo das nossas almas. O Espírito é o nosso combustível. Olha aqui a grande importância de ser cheios do Espírito, o nosso guia, o nosso intercessor. Podemos ser prósperos financeiramente e ter todos os bens materiais desejáveis, mas se não nos enchermos da presença do Espírito de Deus, seremos como um carro sem gasolina, não funcionaremos e não cumpriremos os propósitos para os quais fomos chamados. Além disso, devemos ser cheios do Espírito Santo, primeiro, porque um lugar vazio pode ser mal ocupado, trazendo morte e destruição para a igreja. Segundo, porque precisamos de amadurecimento espiritual para atingir a estatura de varão tão perfeito como a palavra de Deus exige de nós como igreja.
Também em terceiro, porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo é mais do que vitoriosa e estará apta a encontrar com Cristo quando ele vier buscar a sua noiva, a igreja. Aleluia! Meus amados, encher-nos do Espírito é o segredo da vitória em todos os aspectos da nossa vida e também como igreja. O Senhor deseja que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo agora mesmo. A hora é agora. Se não estivermos preparados e revestidos do poder de Deus, dificilmente desfrutaremos as bênçãos divinas aqui na terra e muito menos no céu, ao lado do Pai por toda a eternidade. Para alcançar este propósito, a primeira coisa a fazer é ter o desejo de ser cheio do Espírito Santo. É querer ardentemente ter comunhão com Ele. É ansiar ser controlado e fortalecido por Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, então busque isso na tua vida. Por isso que hoje estamos novamente falando sobre este assunto. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Não podemos querer ser igreja do Senhor nesses dias se a unção do Espírito Santo, o operar do Espírito Santo não seja grande, tremenda no meio da igreja. Por isso eu gostaria que você atentasse para tudo isso que estou falando a você neste dia. Eu quero orar por você, porque eu preciso que você deseje ser cheio do Espírito. A igreja depende de você ser cheia do Espírito para ela se tornar uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa e que possa alcançar o mais excelente, as obras de Deus maravilhosas neste mundo. Pai amado, hoje eu oro pela sua igreja, para que seja despertado no coração de todos o desejo de serem cheios do Espírito Santo, para que seja aberto o entendimento de todos que fazem parte da sua igreja hoje sobre a importância do operar do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja. Pai, que a sua igreja entenda que é necessário a igreja não dar ouvido somente ao mundo, mas estar com o ouvido atento àquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Não dá para ser vitorioso neste mundo sem a unção do Espírito Santo. Pai, que a sua igreja aproveite o momento em que estamos vivendo hoje para trilhar o caminho reto e mais excelente. Que a sua igreja pare de agir segundo os seus próprios impulsos e esforços, pois o Senhor quer mais da sua igreja nesses dias, que a igreja possa ser revestida do poder do Espírito, para que possa estar o Senhor no controle total da igreja e vivendo a igreja na semelhança de Cristo, na maneira de pensar, sentir, falar e agir. Ah, Pai, a sua igreja precisa despir-se dos velhos hábitos e assumir a posição de novas criaturas, de filhos de Deus, tendo Jesus como o referencial e não o mundo. Que a sua igreja entenda que precisamos do agir do Espírito Santo em nossas vidas para alcançarmos os propósitos definidos por Deus e as promessas do Senhor em sua totalidade. Que a sua igreja entenda a diferença entre ser a habitação do Espírito e ser cheia do Espírito Santo. Aleluia! Eu oro hoje neste dia, dobrei o meu joelho neste dia, para que a igreja busque, deseje o Espírito Santo de Deus, porque só assim a igreja vai continuar estabelecida neste mundo e fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e plante no teu coração este desejo de ser
ungido, preparado, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida e a tua casa.